Eu quero que você dobre a sua atenção. Próximo slide, por favor. Nós temos em Isaías 64 um sinal impactante a respeito da volta de Jesus. Um sinal que está atrelado, intimamente ligado ao retorno de Jesus Cristo. Nós temos aqui o sinal mais importante da volta de Cristo. Por que eu digo que é o sinal mais importante? Porque ele ocorreu no século passado e ele se cumpre de uma forma plena e mexe conosco. Por isso eu quero te convidar a refletir sobre o Estado de Israel. Vocês sabem tanto quanto eu, já foi dito na live passada, que no ano 70 depois de Cristo, cumpriu-se a profecia que Jesus compartilhou com seus discípulos acerca do templo dos judeus. O templo dos judeus caiu no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi invadida pelas tropas romanas, tendo o general Tito à frente da batalha, e os judeus se espalharam pelo mundo, aquilo que nós conhecemos como dispersão dos judeus, a famosa diáspora. Eles se espalharam pelo mundo, eles foram despatriados, e nós temos então em 1948, recebemos uma notícia, algo aconteceu que mexe profundamente com o nosso coração, porque em Isaías capítulo 64 está escrito: pode uma nação nascer num só dia? Dentro de um dia, em 24 horas, pode nascer uma nação? Sião esteve de parto e está prestes a dar à luz. Isaías 64. É uma profecia acerca do renascimento de Israel. Porque em 1939 acontece a Segunda Guerra Mundial. Inicia-se a Segunda Guerra Mundial em 1939. E em 1945 nós temos o término da mesma. Mas em 1948, a ONU, que era dono do território que nós conhecemos como Palestina, realiza uma reunião. E nesta reunião, para decidir se Israel voltaria a ter status de nação, voltaria para suas terras, algo aconteceu. E o que aconteceu, pastor Jean? Um brasileiro, este homem aqui, Osvaldo Aranha, advogado brasileiro, ele presidiu esta sessão. E neste julgamento, nesta sessão, nesta reunião, Osvaldo Aranha, numa disputa acirrada, porque a votação foi muito acirrada, ele, por presidir aquela sessão, ele teve o voto decisivo, o voto Minerva. O voto Minerva estava nas mãos do brasileiro Osvaldo Aranha. E Osvaldo Aranha, por sua vez, disse sim ao povo judeu. Ele votou a favor do Estado judeu. E em 1948, 15 de maio, porque a sessão ocorre em 14 de maio, 15 de maio foi homologado, Israel voltou a ter status de nação, ganharam as suas terras novamente. É este o homem que Deus usou para definir, através do seu voto, a situação geográfica daquele povo, do povo de Israel. Se alguém um dia te perguntar qual é a maior prova da existência de Deus, não pense em responder. A maior evidência da existência do Deus Criador de todas as coisas é o renascimento, a sobrevivência de Israel. Porque quando analisamos a vida deste povo, quando nós analisamos de forma fria o povo de Israel, não temos outra resposta. Israel é a maior evidência que Deus existe. Porque se Deus não existisse, este povo também não existiria. Se Deus não existisse, este povo com certeza não seria contado. Mas Osvaldo Aranha, este homem aqui,
foi um instrumento que Deus usou para mudar drasticamente o destino daquele povo. Ezequiel capítulo de número 37, nós temos uma profecia de dupla referência naquele texto. A situação espiritual que o povo de Israel atravessava era justamente aquela ilustrada. O povo estava como um vale de ossos secos. Mas aquela profecia também apontava para o povo judeu disperso pelo mundo. O povo que foi sepultado entre as nações, mas o povo que Deus levantou como um exército poderoso, numeroso, um exército imbatível. Então a profecia de Ezequiel 37, ela se cumpre cabalmente através de Oswaldo Aranha, dando seu voto Minerva. Isaías vai dizer: pode uma nação nascer num só dia? Sião esteve de parto. E neste dia, 14 de maio de 1948, Israel renasce das cinzas e é uma das maiores potências do nosso planeta. Mas algo acontece em 1967. Os países árabes que fazem fronteira com Israel fizeram uma reunião secreta para invadir este povo, invadir Israel, guerrear contra o povo de Deus. Eles fizeram uma reunião, mas o Deus que nós servimos, mais uma vez, se manifestou através deste povo, porque eles foram pegos. A guerra teve início no dia de Yom Kippur, o dia em que o povo se consagra, a nação para se consagrar a Deus. E neste dia de Yom Kippur, Israel não pode, os judeus não devem batalhar. E eles quase perderam a guerra no seu primeiro dia, mas no segundo dia as coisas já começaram a mudar. A guerra de Yom Kippur prova que o Deus que nós servimos vela por Israel. Porque a desvantagem de Israel era de 30-1. Eu repito, eles venceram esta guerra em 6 dias, numa desvantagem de 30-1, tratando-se de armamentos e número de soldados. Em 1967, Jerusalém, Israel, povo judeu, vence a batalha contra um conglomerado de países árabes que tentaram riscar Israel do mapa. Mas o Deus que nós servimos cuida dos seus. E como resposta, o povo judeu, como despojo, eles anexaram Jerusalém à Palestina. Mas uma parte de Jerusalém ficou para o povo árabe. O povo árabe ficou com a parte oriental de Jerusalém. Por isso que em Jerusalém existe a Mesquita de Omar. Aquela parte, apesar do domínio político de Israel, aquela parte onde foi construído o Domo da Rocha, lugar este aonde foi construído o Templo de Salomão, o povo judeu entrou em guerra contra os muçulmanos, os árabes. É por isso que os árabes se empenham para dominar novamente as terras que eles perderam para o povo judeu. Jerusalém pertence ao povo de Deus. Vejam, Oswaldo Aranha foi um instrumento poderosíssimo para mudar o curso da história. E várias guerras foram contadas, aconteceram outras guerras ao longo dos anos, e Israel sempre prevalecendo. Israel renasce das cinzas. Isaías 64 se cumprindo no século passado. Eu já quero te afirmar que eu acredito piamente que muitas pessoas que estão me assistindo não conhecerá a sepultura. Seremos arrebatados e vamos subir ao encontro do Senhor nos ares. Próximo slide.
O povo judeu, o povo de Deus, é muito grato com os brasileiros. Tanto é que eles têm uma resistência muito grande. Os irmãos que me assistem sabem que, biblicamente falando, os judeus aprenderam a lição, nunca mais caíram no pecado da idolatria depois do cativeiro babilônico. Mas existe em Jerusalém duas estátuas, duas esculturas, uma de Davi, do rei Davi, e a outra de Osvaldo Aranha, uma homenagem àquele homem que decidiu, geograficamente falando, a situação do povo de Deus. Esta praça tem o nome de Osvaldo Aranha, leva o nome daquele homem. Existem pelo menos duas ruas em Jerusalém com o nome de Osvaldo Aranha. Perceba que o Brasil teve um papel importantíssimo no destino do povo judeu. Israel e Brasil, uma aliança espiritual. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Próximo slide. Eu quero compartilhar com vocês de forma muito singela, de forma muito breve, a doutrina da iminência. O que vem a ser a doutrina da iminência? Iminência fala de algo que está prestes a acontecer. Pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Mateus capítulo de número 24 e versículo de número 36. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. O que vem a ser a doutrina da iminência? É o estudo sobre a volta de Cristo. A volta que pode ocorrer a qualquer instante. A Bíblia nos fala que Cristo pode voltar a qualquer momento. Mas quando nós analisamos a história, principalmente de algumas seitas, nós entendemos, constatamos que muitos aventureiros estabeleceram datas para a possível volta de Jesus Cristo. Se você estudar um pouco, ainda que de forma superficial, a história dos Mormons e a história dos testemunhas de Jeová, ou das testemunhas de Jeová, você perceberá que muitos líderes dessas seitas estabeleceram, fixaram datas para a volta de Jesus Cristo. E eu lhe digo, muita gente vendeu os seus bens, muitos fazendeiros, pessoas de posses, abriram mão dos seus bens, acreditando nas falsas profecias que apontavam para a volta de Jesus Cristo. Esses homens foram seguidos, esses homens, infelizmente, atraíram muitas pessoas com falsos ensinamentos, e quando a data chegou, muitas pessoas entenderam, a ficha caiu, Jesus não voltou, tratava-se de uma falsa profecia, e muita gente, muitas vítimas desses falsos profetas, se suicidaram. Muita gente entrou em depressão profunda, porque acreditaram piamente que naquela data Jesus estabeleceria o seu reino nesta terra. Mas o próprio Cristo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, Jesus está discorrendo sobre isso, mas muita gente permitiu o engano na sua vida, dando ouvidos, dando crédito a falsos profetas. Mas, biblicamente falando, nenhum homem é capaz, nenhum homem recebe autorização para estabelecer data envolvendo a volta de Jesus Cristo. É certo que nós sabemos que Jesus pode voltar a qualquer instante, mas ninguém tem a autorização, a concessão divina para fixar data a respeito do seu regresso. Jesus deixa claro que daquele dia e hora, a respeito desse dia, da sua volta, ninguém sabe, mas unicamente o Pai. A doutrina da iminência é indispensável para todos aqueles que acreditam na volta de Jesus Cristo. Aqueles que querem saber um pouco mais da volta de Cristo devem conhecer a doutrina
da iminência. Ele pode voltar hoje, ele pode voltar enquanto você dorme. Por isso, devemos estar preparados. Não nos preparar, mas estejais preparados, porque eu sempre digo que Jesus não vem para buscar, ele não vai voltar para buscar uma igreja que está se preparando, mas uma igreja preparada. Próximo slide. Nós temos 3 teorias sobre o arrebatamento da igreja. As principais correntes a respeito do arrebatamento da igreja. Eu quero compartilhar com você de forma sucinta. A primeira teoria sobre o arrebatamento da igreja é defendida pelos pós-tribulacionistas, ou seja, o pós-tribulacionismo, a palavra pós fala de depois, aquilo que vem depois. Esta corrente afirma que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Então eles acreditam que a igreja enfrentará o anticristo. Eles acreditam piamente que a igreja passará pelo momento sem precedentes na história, descrito na Bíblia Sagrada como grande tribulação. Outra corrente defendida acerca do arrebatamento, do momento em que o arrebatamento vai acontecer, é o mid ou mesotribulacionismo. Mid ou mesotribulacionismo fala da volta de Jesus acontecer na metade da grande tribulação. Esta corrente acredita que em algum momento próximo da metade da grande tribulação, ou seja, nos 3 anos e meio primeiro da grande tribulação, Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Mas eu quero compartilhar com vocês a visão que eu defendo, a visão que a maioria esmagadora das igrejas evangélicas defendem. O pré-tribulacionismo. O que vem a ser o pré-tribulacionismo é a corrente que defende, crê que Cristo vai voltar antes da manifestação oficial do anticristo nesta terra. Jesus volta antes do líder mundial, apontado na Bíblia como anticristo, se manifestar, colocar as suas garras nesse mundo. O pré-tribulacionismo acredita que a igreja não foi destinada à ira de Deus. O pré-tribulacionismo acredita que a igreja será tirada desta terra antes deste tempo de angústia para Jacó, como está escrito. Esse tempo de angústia para Jacó, Israel, é tempo de angústia, de sofrimento, de confrontação com Israel. Deus tratará exclusivamente o alvo da grande tribulação, o foco da grande tribulação é Israel. Deus vai tratar com Israel que rejeitou o Messias. A igreja serve a Cristo, a igreja defende o pré-tribulacionismo na sua maioria, e é a mesma, serve a Cristo e já enfrenta desafios incontáveis. Principados e potestades dioturnamente se levanta contra a igreja, contra nós. Então nós cremos que como Deus livrou Noé do dilúvio, Noé e a sua família, nós cremos que como Deus livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, a igreja também será tirada desta terra antes deste período catastrófico, antes de Deus exercer os seus juízos sobre esta terra, antes de Deus tratar com Israel, ok? Então as principais, existem outras correntes também, mas que não vale a pena comentarmos aqui, que é assunto para a sala de aula, mas as principais são essas. O pós-tribulacionismo, que acredita que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, no final da grande tribulação. O meso ou midi-tribulacionismo, que acredita que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, por isso midi ou meso. E o pré-tribulacionismo, que é o que nós acreditamos, que é o que nós defendemos, que a igreja será poupada da grande
tribulação. Tempo esse em que Deus vai tratar principalmente com Israel. Avance, por favor, próximo slide. O arrebatamento da igreja. Existem profecias que se cumpriram, existem acontecimentos registrados na Bíblia Sagrada, milagres que de fato nos deixa de boca aberta. Mas nada que já aconteceu nesse mundo, nenhum evento que já sucedeu nesta terra pode se comparar ao arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um momento apoteótico. A igreja será tirada desta terra, desta sociedade. Em meio aos vendavais, a igreja será tirada num abrir e fechar de olhos. Leia comigo. O arrebatamento é um mistério, só plenamente compreendido quando ocorrer. Somente os fiéis mortos e vivos ouvirão os toques divinos de chamada vindos do céu e serão arrebatados pelo poder de Deus ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4:16 a 18, Paulo disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Perceba que os tessalonicenses, os habitantes da cidade de Tessalônica, eles já cultivavam nos seus corações a volta de Cristo. Eles já nascia esta esperança, já havia no coração do povo de Tessalônica a esperança do regresso de Cristo. Paulo se inclui dizendo depois nós, ou seja, Paulo está se incluindo naqueles que têm esperança acerca da volta de Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Nós temos aqui alguns detalhes de suma importância, detalhes importantíssimos. Perceba comigo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, até o dia em que Paulo registra estas palavras, até o dia que Paulo faz com que este documento chegue a Tessalônica, muita gente já tinha morrido, muitos crentes já tinham descido à sepultura. Então Paulo disse: os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, porque aqueles que morreram em Cristo aguardam já ansiosamente a ressurreição do corpo. Perceba, note que Deus é extremamente organizado. O Deus que nós servimos é extremamente organizado. Aquele seu parente que desceu à sepultura, que morreu em Cristo, ressuscitará primeiro. Depois nós, por ocasião do arrebatamento, seremos arrebatados com eles, ao encontro do Senhor nos ares. O homem sempre desejou conhecer, ter conhecimento sobre assuntos dessa natureza. Nós desejamos saber o que nos reserva, queremos conhecer o futuro. Então o Senhor nos ampara, o Senhor usa Paulo para deixar registrado: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. É por isso que o velório de um cristão é totalmente diferente. É por isso que o sepultamento do crente é diferente do sepultamento do ímpio. Existe esperança. Nós desejamos até breve. Falamos num velório de crente, de servo de Deus, até breve, meu amigo, porque a qualquer momento nós vamos ao encontro do Senhor, e aqueles que já desceram a tumba fria ressuscitarão primeiro. Esta é a esperança maior da igreja. Nós não servimos a Deus para termos uma vida nababesca. Cristo não prometeu uma vida nababesca para ninguém. Cristo não prometeu que você ganharia na Mega Sena nesta terra.
muito pelo contrário, Ele prometeu algo muito maior. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo está voltando, a igreja está amparada, a igreja descansa na palavra de Deus. Nós cremos que este momento acontecerá. O diabo, sabendo que os seus dias estão contados, trabalha incansavelmente para deter a igreja, para travar a sua vida, mas a vitória é nossa, a vitória da igreja, pelo sangue de Jesus Cristo. Próximo slide. O arrebatamento da igreja. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, num momento. Ou seja, acredita-se que em 7 milésimos de segundo, nós vamos desaparecer dessa terra, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal, ou seja, o nosso corpo, que dessa sepultura se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. 1 Coríntios 15, 51, 54. Tragada foi a morte na vitória. A morte está com os dias contados. Nós não vamos ter que enfrentar velórios para o resto da vida. Eu creio que a minha geração não descerá à sepultura. Muita gente que serve a Deus aqui no Morumbi não descerá à tumba fria, não conhecerá um caixão. Nós vamos subir ao encontro do Senhor, e a promessa é de um corpo incorruptível, porque o nosso corpo, ele se corrompe, a nossa natureza é corrompida. Nós precisamos da incorruptibilidade, nós precisamos desse revestimento e da imortalidade. O nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus Cristo após a sua ressurreição. No momento, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Sabe aquele pezinho extra? Sabe aquelas rugas? Nós vamos ganhar um novo corpo. O câncer, a AIDS, coronavírus e coisa do tipo, as gripes que desafiam a medicina, a tuberculose, a lepra e tantos males que assolam a nossa sociedade e o mundo, estão com os dias contados. Está com os dias contados. A igreja vencerá todos esses males. A igreja já tem o endereço. O nosso lugar é com Cristo, as mansões celestiais. É por isso que eu sempre digo que vale a pena você chorar aos pés de Cristo, porque o que tem prazo de validade é a cruz que nós carregamos quando nos decidimos por Cristo. E o que jamais terá prazo de validade é a coroa da vida eterna. A cruz que nós carregamos tem prazo de validade, eu repito, mas a coroa da vida eterna, ela não expira. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Somente no Novo Testamento, ou seja, de Mateus a Apocalipse, nós temos cerca de 318 passagens que nos fala direta e indiretamente sobre o regresso de Jesus Cristo. Esta promessa aqui se cumprirá. Esta palavra de Paulo, sendo inspirado por Deus, conforta os crentes da cidade de Corinto, que também queriam saber, tinham curiosidades a respeito da volta de Jesus Cristo. E Paulo, sendo o doutrinador mor do Novo Testamento, da igreja, ele vai conduzir, ele vai falar, abrir o seu coração, sendo inspirado por Deus, acerca deste momento sem precedentes na história. A esperança maior da igreja é o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo está voltando.
as profecias estão se cumprindo e o nome dele será glorificado. Próximo slide, por favor. O que acontecerá após a partida da igreja? O que vai ocorrer após a despedida da igreja? Depois do arrebatamento da igreja, nós passaremos, os salvos passarão pelo tribunal de Cristo. O que vem a ser, Beto, o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é o momento reservado por Deus na eternidade em que a sua noiva, a sua igreja, receberá a recompensa pelo trabalho prestado nesta terra, a paga pelo trabalho desempenhado em prol do reino de Deus. Este dia se aproxima. O tribunal de Cristo tem algumas finalidades. Eu quero que você acompanhe comigo quais são. O crente foi julgado como pecador em Cristo. O crente foi julgado como filho durante a sua vida. Agora o crente será julgado como servo, isto é, quanto ao seu serviço prestado a Deus. Este julgamento acontecerá nos céus, no lugar chamado Tribunal de Cristo. Será um julgamento do trabalho do cristão feito para Deus. Muita gente confunde o tribunal de Cristo com salvação. Só passará pelo tribunal de Cristo aqueles que forem arrebatados. Os salvos conhecerão, passarão pelo tribunal de Cristo. Então, o caso aqui, o alvo do tribunal de Cristo, o objetivo desse tribunal é julgar as nossas obras, porque a salvação já foi concretizada. Jesus Cristo arrebatou a sua igreja, são as nossas obras que serão julgadas, o trabalho prestado em prol do reino de Deus. Eu vou te dar um exemplo muito simples, para você entender. Quando alguém vai ministrar a palavra num determinado lugar, quando um pregador é convidado para expor a palavra num ponto de pregação, numa igreja de pequeno, médio e grande porte, e ele recebe uma oferta pelo seu tempo de ministração, o que ele receberá no tribunal de Cristo? Nada, porque ele já recebeu a recompensa na linha horizontal, ele já foi recompensado financeiramente. Mas e aquela pessoa que se empenha, que se doa para fazer a obra, e muitas vezes financeiramente não é correspondido? Quem é que está contabilizando tudo isso? Aquele evangelismo que você fez e que ninguém sabe, você não fez questão nenhuma de falar para as pessoas. O seu pastor não sabe, os seus amigos também não têm conhecimento daquilo que você está fazendo, porque você é uma pessoa discreta. Quem é que vai recompensar o crente por isso? É o Senhor no tribunal de Cristo. Aquele copo com água que eu recebi, aquele copo com água que você serviu para um pregador, para um servo de Deus, tudo está sendo contabilizado pelo contador por excelência. Não é a nossa salvação que está em jogo, eu repito, porque muita gente confunde tribunal de Cristo com salvação. Não é a nossa salvação que está em jogo, mas as nossas obras. O Senhor está contabilizando. Os trabalhadores da vinha, os trabalhadores da seara do mestre serão recompensados. Caminhe comigo agora. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, ou seja, a sua recompensa, segundo o seu trabalho. É Paulo expondo o assunto para os crentes da cidade de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo de número 8. Nós vamos ser recompensados. Você será abençoado. O Deus que nós servimos contabiliza exatamente tudo. Nada foge do olhar de Deus. O profeta Zacarias afirma que Deus tem 7 olhos de fogo. E você sabe que isso não aponta para uma aberração. Ter 7 olhos de fogo, como disse Zacarias a respeito de Deus, não significa dizer que nosso Deus é um monstro. Não. Na verdade, Zacarias se utiliza do número 7, porque 7 tem uma simbologia.
7 fala de perfeição, totalidade, ciclo completo e plenitude. O que Zacarias está dizendo é que o olhar de Deus é pleno e absoluto. Ele contempla cada detalhe da nossa vida ministerial. Os diáconos, os presbíteros, os obreiros, os pastores, aqueles que de alguma forma semeiam nesta terra fértil chamada reino de Deus, receberá a sua devida recompensa. O Deus que nós servimos, Ele sabe como recompensar a sua igreja. Como deve ser recompensada, Ele é o justo juiz. Próximo slide. O tribunal de Cristo será um julgamento da conduta do cristão, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5,10, cada crente será julgado neste particular. Trata-se do procedimento de cada crente por meio do corpo. Bom ou mau procedimento, portanto, temperança em tudo é coisa de grande valor e importância na vida de qualquer cristão. A nossa conduta será colocada nesse tribunal, exposta nesse tribunal, para efeito de recompensa, para efeito de galardão. Então, todo o trabalho desempenhado, a sua conduta será analisada, está sendo analisada e estará sendo colocada na balança diante dos seus olhos. Por isso a recomendação é temperança. Sabe aquele momento em que você quer explodir? Você deve contar até 10, domínio próprio, temperança, porque a nossa conduta é que faz a diferença nessa terra. Então a nossa conduta será um fator primordial para este julgamento, o julgamento das nossas obras. Por isso temos que ter uma conduta irreparável. Nós temos que colocar em prática tudo aquilo que aprendemos na casa do Senhor através da sua palavra. Vale a pena andarmos de acordo com aquilo que foi estabelecido na palavra de Deus, segundo os moldes divinos, aquilo que Deus estabeleceu, o padrão estabelecido nas páginas sagradas. Se acatarmos, com certeza o nosso galardão será maior. Você vai ver que valeu a pena você tratar bem as pessoas, mesmo sendo ignorado, mesmo não sendo correspondida, mesmo não sendo correspondido, vale a pena manter a conduta segundo o padrão divino, porque naquele dia nós vamos receber a recompensa, aquilo que fizemos através do corpo. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é imutável. Ele não se molda aos caprichos humanos, não. Ele tem parâmetros para julgar. Você sabe por que o julgamento de Deus é perfeito? Porque Deus sempre vai avaliar, Deus sempre vai estabelecer juízo, tendo como parâmetro a nossa motivação. Eu vou te dar um exemplo básico que vai alcançar o seu entendimento. Se eu faço algo para uma pessoa, se eu estendo as mãos para uma pessoa, mas com o meu coração contrariado, a minha motivação, a minha prática é até louvável, o feito é louvável, mas a motivação não glorifica o nome do Senhor, porque eu estou fazendo por qualquer motivo, eu estou fazendo contrariado, eu estou fazendo por qualquer razão, menos correndo pelo trilho da obediência, menos trilhando a obediência, porque quando nós entendemos a palavra de Deus, nós sabemos que a obediência, ela está atrelada à vontade de Deus. Obediência e vontade de Deus não caminham separadas. Quando a minha motivação é correta, quando eu estendo as mãos, porque eu sei que esse é o padrão estabelecido na palavra, quando a minha motivação é nobre, quando eu faço de coração, Deus, fazendo uma leitura precisa da minha alma, aumentará o meu galardão. Mas quando eu faço para me aparecer, quando eu faço para chamar a atenção dos homens, a motivação não agrada o coração
do Pai eterno. Por isso Deus não erra, Ele julga com base nas intenções do coração. Se a sua intenção é louvável, se você tem como objetivo agradar o seu Pai Celestial, você está no caminho certo. Então o tribunal de Cristo desnudará as reais intenções do nosso coração como servos nesta terra. Eu acredito que você entendeu como eu já entendi. Próximo slide. O tribunal de Cristo será um julgamento do tratamento dispensado aos irmãos na fé. O resultado desse julgamento será recompensa ou perda de recompensa, de acordo com aquilo que se faz e a qualidade que se faz. Então não é quantitativa, é qualitativa, a qualidade é que está em jogo. Se somos verdadeiros no íntimo, o que eu acabei de falar, se temos uma intenção nobre, não há nada que temer nesse julgamento, pois reto é o juiz, não haverá injustiças. Jesus, sendo divino, é onisciente. Prefixo oni significa tudo, ciente, saber, ou seja, Ele conhece todas as coisas, e além de conhecer todas as coisas, Ele já as conhece de antemão, ou seja, Ele é onisciente e presciente. E justo, e sendo humano, conhece perfeitamente a natureza humana. Além de Deus conhecer a sua vida de ponta cabeça, o cheiro do seu travesseiro, o Cristo que nós amamos, que vai julgar as nossas obras, Ele também já enfrentou todos os dilemas que você enfrenta. Ele conhece muito bem a natureza humana, na plenitude da palavra. Então, se as nossas ações têm como objetivo engrandecer a Deus, com certeza estamos no caminho certo. Mas se não temos como objetivo glorificar a Deus através das nossas atitudes, perdemos o galardão. Então o tribunal de Cristo tem a finalidade de subtrair ou adicionar. Ou você perde ou você ganha. E não tem nada a ver com salvação, eu repito. Os que comparecerão no tribunal de Cristo, os que participarão do tribunal de Cristo, são salvos. As pessoas que forem salvas, aqueles que foram arrebatados e que ressuscitaram. Então o tribunal de Cristo é para aqueles que serviram a Deus. As nossas obras serão julgadas. Por isso façamos com excelência, por isso sirva a Deus de corpo, alma e espírito, e tenha sempre como finalidade glorificar a Jesus Cristo através das suas ações, das suas reações, da sua conduta de um modo geral. Próximo slide. As bodas do Cordeiro, já estamos terminando. Após o tribunal de Cristo, a igreja vai conhecer as bodas do Cordeiro. Após a igreja ser recompensada, nós compareceremos nas bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. As bodas do Cordeiro nada mais é do que a consumação, a oficialização, o casamento. Antigamente, em Israel, vocês sabem que Jesus deu o pontapé inicial na sua vida pública, ministerial, transformando água em vinho. A festa de casamento para os judeus tem a duração de 7 dias. E antes que você acredite, ou me pergunte se são 7 dias ininterruptos, eu já vou te antecipar, não são 7 dias ininterruptos como numa rave, numa balada, nada disso. O cidadão, ele vai, ele come, ele festeja, ele celebra, depois ele vai para a sua casa. Novos convidados chegam, existe o tempo de descanso, mas a duração é de 7 dias. Assim, na analogia, na comparação, assim como o casamento judaico tem 7 dias de celebração, as bodas do Cordeiro terá 7 anos de celebração. Abraão, Isaque e Jacó, homens de grande envergadura, de alto calibre, homens do naipe como Daniel,
Homens como Jeremias, Ezequiel, estarão conosco à mesa. A igreja universal, crentes que foram arrebatados dos 4 cantos da terra, participarão das bodas do Cordeiro. O que é que nos divide hoje? Talvez uma placa, talvez um dogma, costumes, tradições. O que é que nos separa hoje? Por que não dizer? O que é que separa os crentes hoje? As denominações, as placas, o denominacionalismo, a pessoa que defende a sua placa ferrenhamente, a pessoa que acha que a sua igreja é melhor, tudo isso faz separação, tudo isso nos separa, mas não haverá nenhuma separação aqui. O sangue de Cristo nos uniu. A igreja passará pelas bodas do Cordeiro, a igreja se assentará à mesa, o Espírito de Deus vai entregar a noiva para o filho, para o noivo. O Cristo que morreu no Calvário servirá a sua igreja na eternidade. 7 anos de celebração. Aquela pessoa que partiu para a eternidade, que você sente tanta falta, participará das bodas do Cordeiro. Não sou eu quem digo, mas é a Bíblia Sagrada. Apocalipse 19, versículo de número 7.